Glória a Deus. Como é bom, né? Podermos celebrar ao Senhor pelo seu amor, por entendermos que Ele nos trouxe a revelação que é a Bíblia, por podermos agradecer porque nesse infinito amor o Senhor se manifesta como um Deus trino, e aí temos o Espírito Santo. O Espírito Santo que é quem nos traz o consolo, né? É quem promove um clima como esse. É quem nos conecta com o Pai. A Bíblia diz que Ele intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus por isso. Ontem tivemos aqui um momento extraordinário, muito gostoso, né? Os irmãos que aqui estiveram. Tivemos aqui muitas igrejas, eu não contei ao todo, não sei onde é que está, acho que foram 6 ou 7 igrejas, né? Por aí, eu não sei o número fechado, mas nós tivemos aqui muitos irmãos e a nossa igreja também. Pode abaixar um pouquinho aqui, acho que está estourando, não está? Só abaixar um pouquinho, estamos com uma dificuldade hoje na mesa. Isso, para ficar mais agradável, para não ficar assim, estralando. E nós tivemos então um momento muito gostoso com os jovens, né? Promovido pelos jovens, mas tivemos aqui todas as idades. E foi uma grande bênção. Nosso primeiro Adorarte, e a turma já está aqui sonhando com o segundo. Ano que vem teremos o Adorarte aí, né? 30 anos, o ano que vem é um ano emblemático aqui para a igreja, e em breve teremos aí, se Deus quiser, mais um Adorarte para a honra e glória do Senhor. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Mateus. Afinal de contas, quando entramos em dezembro, o assunto principal é exatamente o Natal. Então, é sempre algo que nos assusta quando começamos a ver a virada, né? Ali, eu já comentei aqui, sempre lembro, esse ano foi muito engraçado, porque nós estávamos ali no mercado, e aí estava eu e o Eric num domingo. E aí o Eric falou assim, nossa, o povo aqui já está colocando panetone, o que é isso? Eu falei, não, está certo, já é a próxima data. Aí dá aquele susto, né? Meu Deus, chegamos no final do ano. E quando entramos então em dezembro, naturalmente, nós falamos e damos ênfase um pouco a mais no nascimento de Jesus. Então, abra sua Bíblia no livro de Mateus, Mateus capítulo 1. A partir do versículo 18. Acho que tem que diminuir o ganho. No canal do pregador aí, diminui o ganho para ver se melhora um pouquinho. Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18, diz o seguinte: Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz a um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer, e ele lhe deu o nome de Jesus.
Então, estamos no início do Novo Testamento. Nós temos estudado e continuamos com a nossa classe panorâmica, onde vemos aí o contexto do que está acontecendo. E Mateus é o primeiro livro, e ele abre aqui com alguns relatos importantes. É interessante porque Paulo, a Bíblia vai nos dizer que Jesus veio no tempo perfeito, que Jesus veio na plenitude dos tempos. E aí nós olhamos, e quem gosta de história começa a ver o que estava acontecendo naquela época, e a sensação humana, assim como hoje, é de que as coisas não estão nada bem. Quando nós ouvimos, e às vezes cantamos, e algumas músicas falam a respeito de que Deus tem o tempo perfeito, tem uma que eu gosto muito que diz: Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado, sua hora é a perfeita. E como seres humanos, nós temos a tendência de achar que, na verdade, é o contrário. Que, na verdade, o tempo está errado. Normalmente, nós estamos ansiosos, esperando que o Senhor faça alguma coisa, achando que Ele está atrasado, porque o nosso tempo é diferente. E quando nós olhamos historicamente, aquela época, ou a época em que o texto está retratando, é uma época muito, muito, muito ruim. Nós estamos já há 400 anos sem manifestação profética. 400 anos em que o povo não escuta um profeta sequer. Na verdade, as gerações foram passando e aquelas pessoas já não tinham mais a noção do que era verdadeiramente Deus falando com o seu povo. Nós estamos em um período como nunca na história, em que o Império Romano é uma máquina insaciável, o país é um império em que alcança e onde ele chega ele conquista, e ele impõe um tipo de paz que na verdade não é paz, é mais ou menos assim: olha, vocês ficam aí, manda tudo que vocês têm e aí está tudo certo. E eles não tinham muita alternativa. Os que se levantavam contrários eram exterminados. Então, nós estamos num período em que o povo não tem nenhum tipo de liberdade no sentido de fazer o que querem. Quem está governando a Judéia nessa época, aquela região, é Herodes, e nós conhecemos bem esse nome. Herodes foi um governante que assumiu depois de uma extensa cadeia de atos conspiratórios, sangrentos, em que ele finalmente alcança o poder ali, e ele tinha um desejo tão grande pelo poder que ele matou os próprios filhos, para que eles não concorressem com o trono. Aí você imagina o tipo de governante que é ele. Ele entendeu mais ou menos como as coisas aconteciam e ele conseguiu comprar alguns líderes judeus através de benfeitorias. Ele faz uma bela reforma no templo, ele coloca ali algumas coisas de maneira especial, ele dá determinados poderes a alguns religiosos, surge um partido chamado Herodianos, né, que eram a favor de Herodes a qualquer custo, e ele está ali literalmente conseguindo fazer o meio de campo entre os judeus e Roma. Essa não é uma boa época. E aí nós temos, antes da questão de Maria, nós temos em um outro canto um anjo se aproximando e falando com uma senhora estéril, dizendo que ela teria filhos. É a chegada de João Batista, que também havia sido profetizado como aquele que falaria, que abriria os caminhos do Senhor. E aqui nós começamos a ver o Deus da história novamente agindo, mesmo quando tudo parece desfavorável. E quando Deus fala com Isabel, e aí nós temos Deus resgatando algumas coisas, porque ela já é uma senhora idosa, já havia desistido de ter filhos, e quem conhece um pouco da história do povo sabe como isso é muito emblemático, como Deus e nós, como eu disse, alguns chegaram depois, mas me chegaram alguns pedidos aqui de oração e nós oramos,
Como às vezes nós ficamos ali vendo coisas tão difíceis e Deus é especialista em transformar cenários e situações. Como Deus, através da história, Ele foi revertendo, Ele foi agindo. Então nós tínhamos uma cultura que dizia que o mais velho é quem deveria fazer as coisas e Deus vai utilizando os mais novos. Nós vemos uma cultura onde ter filhos é sinal da bênção de Deus, é sinal da bem-aventurança e continua sendo assim. Filhos continuam sendo bênçãos, mas Deus vai escolhendo mulheres que não podem ter filhos, que são mal vistas na sociedade, como mulheres amaldiçoadas às vezes, porque não podem ter filhos, e Deus vai ali, abre o milagre, e dessa maneira, pessoas muito importantes chegam ao mundo, mostrando a soberania de Deus. Então, quando Deus vem trazer o seu filho, ele começa agindo dessa maneira, pegando um símbolo da falta de esperança, da tristeza e revertendo. Uma idosa, depois de 400 anos, tem o privilégio de ouvir um anjo falar novamente. E um pouco depois das coisas voltarem a acontecer, Deus está novamente se manifestando, chegamos no relato. Chegamos no texto onde encontramos esses dois personagens. O nascimento de Jesus é uma das histórias mais romanceadas da humanidade. É uma das histórias que nós literalmente crescemos ouvindo. E nem sempre nós pensamos em alguns detalhes. Aliás, quando a gente para pensar na própria situação de Maria, como praticamente uma adolescente, a gente começa a perceber algumas coisas. A história do nascimento de Jesus nos traz detalhes importantes a respeito da nossa própria relação com o Senhor. É sempre importante lembrar esses detalhes, e quando a gente pega no Novo Testamento, a gente percebe como Deus ele opera independente do lugar. Um dos grandes problemas que Jesus enfrentou por toda a sua vida foi porque os judeus entenderam por todo o Antigo Testamento, por questões óbvias, e eu não os culpo, de que o Filho de Deus, de que o Messias, seria um grande rei, libertador, vencedor, como nós cantamos. E esperava-se que viesse de uma maneira lógica, óbvia, com pompa e circunstância, como eram os reis de verdade. E Deus fica 400 anos sem se manifestar, e é sempre importante lembrar que não é à toa, nem porque Deus não queria mais falar por algum tipo de birra. O povo começou a viver de uma maneira automática. O último livro do Antigo Testamento narra como é plenamente possível as pessoas estarem no templo, oferecendo os seus sacrifícios, e estarem completamente distante de Deus, porque o povo começou a viver de maneira falsa. Eles iam, mas não iam de verdade. Eles davam o seu jeito ali para não perder, eles mentiam na cara dura. E Deus está lá, o povo está no meio do culto, e Deus está lá dizendo, puxa vida, eu queria era que alguém fechasse as portas desse templo, porque eu não aguento mais vocês. E o povo não percebeu. E pelos 400 anos, Deus parou de falar e o povo não percebeu. Foi se acostumando. O grande problema quando nós começamos a nos esfriar é que a gente se acostuma muito rapidamente, sabia? Às vezes, como pastor, nós somos vistos como chatos. Durante a semana, a gente manda uma mensagem, cadê você? Você não veio, você sumiu, por onde você anda? E aí a pessoa fica assim, né? Eita, homem chato. Deixa. Porque, na verdade, nós sabemos, isso é algo que eu não quero que você faça o teste. Eu vou dizer, eu quero que você confie em mim para você não teste. Mas a realidade é que se você não vem num domingo, por qualquer razão, e aí no segundo domingo você não vem de novo, por qualquer razão, no terceiro você já não vai sentir vontade de vir. Não precisa testar. Tá bom? Confie em mim, que no terceiro domingo seguido, sem vir aqui, você não quer vir. Porque como seres humanos, nós temos uma capacidade triste de nos acostumarmos a ficar longe de Deus.
Isso vai gerando um desânimo. E nesse desânimo pode acontecer todo tipo de coisa. E o povo muito rapidamente se acostumou a viver para Deus, sem se preocupar se Deus estava gostando e com eles. E quando Deus volta a se manifestar, Deus não volta a se manifestar no meio do culto do povo. Deus vai falar com Isabel, afastada. Isabel era filha, era esposa de alguém que estava no templo, que trabalhava, sacerdote. Alguém que conhecia, mas ele fala com a esposa. E aí Deus vai procurar e acha uma jovem na cidade de Nazaré. E eu já falei isso há um tempo atrás, e nós nem sempre temos o cuidado de entender ou olhar, e nós hoje falamos dessas cidades. Quando a gente fala de qualquer cidade bíblica, a gente fala num contexto histórico, e a gente fala no sentido de cidade importante porque aconteceu algo lá. Mas quando a gente olha para a cultura do povo, a gente vê como Deus levanta pessoas de lugares insignificantes. Lugares que são nada. Nessa realidade que nós vivemos aqui, Nordeste, e apesar de estarmos colados numa capital, Timon é uma cidade de interior, no Nordeste nós temos essas realidades rurais, as localidades, né? O que a Bíblia chama de vilarejo. E cidades muito pequenas. Eu conheci cidades muito pequenas, tanto no Maranhão quanto no Piauí. O Piauí é um estado que realmente tem cidades ali muito, muito pequenas. E aqui no Maranhão são bem menos, né? Mas eu conheci algumas. Um dia, aliás, a minha primeira viagem internacional foi aqui no Maranhão, quando eu conheci Nova York. Vocês já conheceram Nova York no Maranhão? Pois é, eu já fui, minha primeira viagem internacional, Nova York. Minha irmã está para os Estados Unidos agora, eu falei, eu fui primeiro que você, porque eu fui para Nova York. Gente, é muito pequena. É muito pequena. Aí, talvez, e pensando nesse prisma, a gente começa a entender algumas coisas. Nazaré é uma cidade pequena. Além de ser pequena, Nazaré tem um problema muito sério. Nazaré era um local onde os romanos gostavam de deixar guarnições. E todo mundo aqui sabe como é que funciona esse negócio de cidade pequena demais, com algo que traz muita gente de grandes centros. Então, em Nazaré, você tinha um alto índice de mistura. Soldados romanos se relacionando com mulheres. E muitas vezes com filhos. E o judeu não lidava bem com essa coisa de mistura. E a ideia de quem vivia fora de Nazaré, inclusive, era de que era algo meio promíscuo. Mulheres meio promíscuas, nesse sentido dessa mistura. Isso não significa que elas eram, mas os judeus eles eram muito preconceituosos nos tempos bíblicos. Basta ver o que eles faziam com Samaria. Então Deus ele vai ali num lugar em que nenhum ser humano, de maneira intencional, iria buscar a mãe do próximo rei. Um lugar pequeno, um lugar de fama terrível, inclusive, é por isso que nós temos uma pessoa perguntando no próprio texto bíblico, porventura poderia vir algo bom de Nazaré? E o Filho de Deus vem de lá. E aí nós vemos alguns detalhes. Quando Deus chama a Maria, e aí nós temos aqui uma questão, Lucas ele retrata, nós lemos Mateus e Lucas também fala sobre isso. Lucas 1:28 diz, Gabriel apareceu e ela lhe disse, alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Maria é uma jovem adolescente, compromissada com Deus. É alguém que está prestes a se casar. O costume de casamento judaico daquela época era diferente do nosso. E os casamentos também eram diferentes do que são hoje.
Os casamentos não necessariamente seguiam aquela questão da aproximação do casal de maneira romântica. Não era necessariamente aquela questão do namoro, da conquista, né? De passarem um tempo ali sabendo, e toda aquela questão do flerte, e depois eles ficavam noivos e casavam. Era diferente. Existiam questões, inclusive, comerciais. Mas o fato é que eles tinham uma situação, era combinado o casamento entre as famílias, e aí eles tinham um tempo já compromissados e vivendo ainda separados, onde o homem, o noivo, arrumava as coisas para finalmente morar com a sua esposa. Então, mas pastor, não é mais ou menos isso que acontece hoje? Não, porque hoje nós temos aí a questão de que o noivado, inclusive, ele não é uma certeza necessária que vai ter o casamento. As pessoas rompem de maneira muito simples. E Maria e José já estavam em um nível que eles não tinham mais. O rompimento era quase como um tipo de divórcio. Tanto que José fica preocupado com isso. E ela faz tudo certo. E ela é a segunda pessoa em 400 anos que vai ter uma experiência diferenciada com o Senhor. Ela vai ouvir a voz. Um anjo vai falar com ela. E olha, eu não sei você, e hoje nós estamos em 2024, já conhecendo toda a história, com a Bíblia e tudo, e eu tenho certeza que se alguém aqui, se um anjo chamar alguém aqui, em algum lugar, a gente fica muito naquela, e às vezes cantando louvor, né? Quer ver a glória do Senhor, todos os relatos bíblicos são relatos de pessoas que ficam ali um tanto quanto apavoradas. Maria é uma adolescente. E o anjo acalma e deixa bem claro para ela que ela é uma jovem agraciada. Eu queria falar, eu queria destacar isso. Ela o Senhor concedeu graça. O Senhor olhou para ela e viu que ela era uma moça correta, e o Senhor entende que ela é digna, nesse sentido, de receber uma grande graça por parte de Deus, e a gente gosta muito de usar essas expressões. Nós falamos muito sobre essa questão da bênção, mas nem sempre pensamos no que isso representa ou quanto isso custa. Maria vai ter a sua vida completamente transformada aqui. Porque essa graça envolvia algumas questões que ninguém ia entender. Pensando do ponto de vista humano para Maria, isso seria um péssimo negócio. Porque Maria não era casada ainda. E como é que Maria ia justificar essa gravidez? O que essa gravidez significaria num contexto social judaico? Nós estamos em 2024, e mesmo que as coisas tenham mudado muito, e mudaram, eu sou da geração de crentes, porque a igreja do Senhor Jesus cresce e as pessoas vão se convertendo em todas as épocas, né? Então hoje nós temos um volume enorme de pessoas que se converteram nesses últimos 25 anos, e graças a Deus por isso. Mas quem está na igreja há mais tempo, quem tem aí seus 30, 40 anos de crente, sabe que nos anos 90, por exemplo, gravidez era tipo uma tragédia quando fora do casamento. Era um negócio que causava dentro da igreja, como dizem alguns, né? Usam a palavra, um rebuliço. Era um negócio, era o maior pavor das mães da minha geração, era que o filho ou a filha passasse por essa situação dentro da igreja. Meu Deus! Vi coisas muito tristes, inclusive, sobre isso. Imagine isso há 2000 anos atrás, no interior da Judéia. Uma jovem noiva aparece grávida. Era capaz de alguém pedir o seu apedrejamento. E sabe o que é interessante observar? É que Maria, ela não titubeia. Ela entende o que está acontecendo. Ela aceita
porque ela entende que é o Senhor quem está agindo. E aqui a gente começa a ver, nessa história tão conhecida, que algumas coisas não mudaram até hoje. Em que sentido? Queridos, ter a graça do Senhor, ser escolhido pelo Senhor, para qualquer tipo de missão, envolve um desgaste próprio, pessoal, imenso. Até hoje, servir ao Senhor significa ter problemas. Diferente do que muitos fazem em pregações bonitas por aí, onde nós pensamos e achamos que bênção é isso. Eu vou orar, vou levantar minhas mãos, vou chorar, vou clamar, vou estender, e Deus vai abrir tudo e me dar. E eu estou resolvido. E Deus resolveu o meu problema. Não é assim. Não é assim. O fato de ser abençoado pelo Senhor não significa ter problemas resolvidos. Deus continua conferindo graça e abençoando, mesmo em cenários difíceis, de luta e lágrima. Infelizmente, pelas questões teológicas e por tudo que aconteceu no decorrer da história, a nós cristãos, às vezes a figura de Maria não é tão destacada, por questões óbvias. Mas é um personagem bíblico que nos ensina profundamente a respeito de aceitação e dedicação ao Senhor, mesmo que a sua vida seja completamente transformada. E não do jeito que a gente espera, transformada no sentido de ter destaque e prosperidade absoluta. Não. Maria vai sofrer muito. Maria vai ter grandes problemas na sua vida. Jesus morre com 33 anos. Estava assistindo. Quando a gente observa e cresce com determinadas figuras, e o tempo vai passando, e essas figuras faleceram jovens, a gente se assusta, né? Então eu e metade do povo que gosta de série já assistiu a série do Senna, né? E ele morreu com 34 anos. Eu tenho 44. Eu falei assim, gente, eu sou 10 anos mais velho do Senna. E eu assisti o Senna menino. E aquela coisa da tudo aquilo que foi. E como isso foi jovem, estamos falando de uma mulher que abre mão de toda a sua vida e ainda vai perder o seu filho com 33 anos. Fora o marido que ficou pelo caminho e tudo o que significou ser mãe de Jesus naquele tempo. A gente precisa melhorar a nossa imagem ou ideia do que realmente é ser abençoado e o que é ter graça diante do Senhor. Porque senão a gente se frustra. E se Maria nos ensina a respeito de entender que servir a Deus requer sacrifícios, mas um coração aberto, José não fica atrás. Se como cristãos batistas, nós não destacamos muito a figura de Maria, José, então, meu Deus, quase não se fala no homem. E José tem também problemas seríssimos. Porque a gente já falou e pensou aqui na questão de Maria, de tudo que poderia acontecer. Imagine José. E o texto ele é bonito porque ele destaca que ele amava realmente Maria. E ele se preocupa com ela. Imagina o que acontece. Maria, até pela idade, muito nova, ela vai contar para José. Mas imagine você, se coloque no lugar de José. Imagine você agora, você homem, está noivo. E aí a sua noiva vai chegar para você e falar assim, então, amor, estou grávida. Não pensa não, Eduardo, que isso aí, para quem está noivo mesmo, pode gerar coisa. A Fabiola começou a rir ali, não sei porquê. Imagina você agora ouvir ali, você sabe, você segue à risca os costumes. Eles não tiveram nada, e até então é a primeira vez e única que o Espírito Santo gera um filho em alguém. Se você ouvir essa história
Em outra época, saiba que é mentira, só Jesus. Então, esse tipo de milagre, ninguém conhecia. E as profecias também não eram vistas nesse ponto. O povo, é interessante a relação do povo com as profecias. E às vezes eu fico vendo a nossa capacidade de ouvir e não ouvir ao mesmo tempo. Aqui na igreja acontece um negócio muito engraçado. Daqui a pouco, quando eu terminar, a gente vai ter o momento dos avisos. E aí vai ser avisado as coisas. E aí, antes que a gente vá embora, vai ter gente lá fora perguntando sobre o aviso que foi dado. Já ouviu? Tem alguns testes muito interessantes. Aí, a imagem lá com texto, colocando a imagem lá, assim, prova, dia tal, horário tal. Está lá, está a informação. Aí você vai ver as perguntas. Aí as perguntas embaixo. Que dia é a prova? Qual é o horário da prova? Está tudo lá, a informação está lá, está lá. É só ler. As pessoas não conseguem. Aqui é a mesma coisa. Hoje a gente passou o dia inteiro respondendo. Vai ter culto na Memorial? A gente passou a semana avisando. Domingo passado à noite estávamos aqui. Ontem à noite estávamos aqui. Hoje de manhã foi dito. E a tarde inteira as perguntas eram: tem culto hoje? O culto é lá na igreja? É claro que ninguém vai zangar e vai dar resposta mal educada. Mas às vezes é impressionante como a gente realmente escuta e não escuta. Tem uma frase que eu nunca entendi, então não vou colocar aqui. O pessoal fala assim: você escuta, mas não ouve. Eu não sei a diferença. Né? Então não vou usar isso. Mas o fato é que nós recebemos as informações, mas a gente não processa. O povo recebeu as profecias, eles entenderam que viria o Messias, e mesmo que tivesse texto lá dizendo que da virgem conceberia, mesmo que o texto estivesse falando como Jesus viria, o povo só sabia que vinha o Messias. Ninguém se preocupou com os detalhes. E mesmo que José e Maria esperassem o Messias, eles também não estavam ali. O Messias vai vir de uma jovem virgem. O Senhor vai gerar. E na hora que o anjo falou com Maria, a Maria falou assim: sou eu, é isso. Não. Na hora que José escuta a história, vocês acham que José pensou em profecia, ou em anjo, ou em Deus ali? José entendeu que havia sido traído. Ponto. Maria chega para ele e diz lá: então, José, estou grávida, que bênção. Para José não deu. José fica abatido, tanto que ele tem um sonho. O texto está falando sobre um sonho. Deus falou com José em sonho. E ele deixa bem claro ali: José, ela está falando a verdade. É fato. E o que José mostra? O que é que acontece? José também se sujeita. Porque José sabia, e ele também tinha alguns preços para pagar aí nesse negócio. Porque por mais que eles disfarçassem, por mais que apressaram, por mais que tenham ido para o Egito, depois que Jesus nasce, o povo conhecia. Vizinho é vizinho em qualquer lugar, viu? Você pode... Não conheço, meus vizinhos aqui não falam com ninguém. Você não fala com ninguém, mas os seus vizinhos sabem a hora que você chega. Assim como você também sabe. Eu não sei, mas o vizinho sabe. Tenha certeza. Sempre tem gente de perto que conhece, que sabe. E aqui em Timon, a gente passa por cada experiência, às vezes, eu fico impressionado. Às vezes a Suelen se assusta, a gente entra no Uber, e aí o motorista fala assim: ô pastor, aí eu já regalo o olho. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? As pessoas conhecem, a gente vai comprar no mercado e a gente tem um hábito, mesmo que você não converse com a pessoa te vê. É óbvio que as pessoas ao redor que conheciam José e Maria fizeram as contas e sabiam que aquela gravidez não batia com o casamento. E para o homem, é ruim para todo mundo, mas são as particularidades. Ao homem em particular, viver com essa sombra da acusação, da dúvida, do dedo apontado, dizendo: aquilo ali, aquele filho ali, é de outro José. Desse não. Por mais que use a expressão pai é quem cria, e é mesmo, é desconfortável. Esse aspecto da traição
Interessante isso, né? E mesmo assim, quando José ouve, o que é que José faz? Quando José acorda, o texto aqui vai nos dizer o que aconteceu. No versículo 22, lá de Mateus 1, diz: tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz a um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado. Maria é aquela que é agraciada e se alegra com a ação de Deus, mesmo que a ação de Deus não pareça ser algo bom para ela no momento. José é aquele outro que nos mostra a importância da obediência. Algo que é inegociável na relação com Deus. Preste bem atenção. Se tem algo que Deus não abre mão na relação com os seus filhos, é a obediência. E como bons seres humanos, nós temos um grave problema com a obediência. Estou falando agora como humanidade, e temos, porque a prova disso é o Jardim do Éden. A prova disso é que a tentação se dá exatamente em cima do quê? De uma ordem dada pelo Senhor. É por isso que o termo é tentação. Se nós não tivéssemos problemas com a obediência, estaríamos no paraíso até hoje. E quando Deus chega, e Deus deu muitas ordens aos homens. Deus falou muita coisa ali no contexto de jardim. O homem tinha suas funções, a mulher também. Mas quando Deus chega e diz: olha, tudo isso aqui é de vocês. Só isso aqui. Só essa. Essa não. Pastor, por que é que Deus fez essa árvore? Lá no céu a gente descobre e pergunta para ele. Porque eu não tenho resposta para isso. Por que é que ele tinha que fazer essa árvore e dizer não come? O fato é que a serpente vai lá exatamente nesse detalhe, na ordem. Deus disse para você não comer, né? Come. Acabou. Aqui estamos, 2024. Dezembro que quase não choveu. Um calor enorme. Alguns gripados, outros não. Vivendo o resultado da saída do paraíso pela desobediência. E aí tem toda uma história a respeito disso. Por várias vezes no Antigo Testamento, Deus usa algumas declarações que passam batido. Porque Deus gosta muito de lembrar ao povo e dizer: eu serei o seu Deus. E a gente para aí. E na continuação de: se vocês me obedecerem. E muitas vezes o povo ignorou completamente e desobedeceu sistematicamente ao Senhor. E as consequências vieram. E até hoje a nossa grande luta é obedecer a esse Deus. Porque tem sido criada uma ideia muito equivocada e praticamente diabólica de que Deus não solicita nada para a gente. De que não existe nada a ser feito, que Deus é perfeito, grandioso e amoroso. E nós cantamos aqui, e como é bom cantar e dizer que Deus me ama. Isso é maravilhoso, isso é terapêutico. Cantar Deus me ama, e o seu amor é tremendo, incondicional. Isso é maravilhoso. Mas o fato de Deus nos amar não nos tira obrigações. E justamente por nos amar, Deus nos diz o que fazer e como fazer através da própria palavra. E a desobediência custa muito caro. O preço da desobediência ao Senhor é pesado. Deus não nos dá ordem simplesmente por maldade ou por sadismo.
Infelizmente, pela nossa própria índole, pelo nosso próprio estilo, jeito, aquilo que carregamos, que a Bíblia chama de pecado, Deus precisa dizer, vai por aqui. É aqui que dá certo. E aí a gente quer ir pelo outro lado. Servir ao Senhor envolve obediência. Envolve muitas vezes obedecer sem entender. E isso é mostrado na Bíblia, e preste atenção. Não carrega esse peso de achar que você precisa entender tudo, porque você não vai entender tudo. Tem algumas passagens maravilhosas. Tem uma que eu acho linda, que é Pedro. Pedro passou a noite inteira pescando. Cresci cantando na classinha, jogaram as redes, mas não pescaram nada. Pedro passou uma noite inteira ali, e aqui quem sabe, acho que todo mundo aqui sabe, como é frustrante uma jornada de trabalho que não rendeu. Seja lá qual for a sua profissão, o que for que você tenha que fazer, imagina aí um dia pesado que os resultados não vêm. Quem trabalha com vendas aqui, aquela sensação de chegar no final e não ter batido meta, ter que ouvir chefe. É ruim. E Jesus chega para Pedro cansado, com sono, provavelmente com fome. E Jesus chega para Pedro e diz, joga as redes. Qual seria a tua reação? Depois que você viu que não dava, já passou por essa situação ali? É ruim, né? Rapaz, esse aí está te querendo tirar uma com a minha cara. Passei a noite todinha aqui nesse lugar, não tem nada, o homem vem e manda. Mas qual que é a resposta aqui, Pedro? Isso aí é antes do milagre. Inclusive o texto chama pesca. Vocês lembram do complemento? Tem as Bíblias que trazem e falam sobre pesca maravilhosa. Então, antes da bênção, Pedro diz o que para Jesus? Olha, eu só vou fazer isso aqui porque é o Senhor que está mandando, é pela tua palavra. Pedro deixa bem claro, eu não acredito, eu não quero, isso aqui não vai dar em nada. Passei a noite toda aqui, não saiu um peixe, mas o Senhor está mandando, eu vou fazer, é porque é o Senhor que está mandando, hein? Já passou por isso? Eu já fiz algumas coisas também que eu precisei dizer, olha mãe, eu não queria, hein? Estou fazendo isso aqui é só porque é a senhora que está mandando, hein? E tinha vezes que eu nem falava, eu ia com a raiva. Mãe, eu não quero ir não. Vai. Agora. Tá bom, mãe, a senhora está mandando. Criança aprende rápido, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E a mãe tinha um chinelo muito bom. Então tinham coisas que eu fazia ali que eu não estou com muita vontade não, mãe. Pedro olha e diz, olha, eu não acredito nisso aqui não, mas o Senhor está mandando, eu faço. E o que é que acontece quando a gente não entende, mas faz o que Deus manda? O resultado aparece. E tem muita coisa que a gente faz achando que está entendendo e que Deus não mandou, e o problema é grande. Não se preocupe tanto com o que você entende. Se preocupe em obedecer, mesmo que você não entenda. Porque a certeza de resultado da parte do Senhor é garantida. José não estava entendendo nada, mas José ouviu o anjo dizer, ela está falando a verdade, faz o que ela falou. José falou, então tá bom. José obedeceu. Com Maria nós aprendemos a respeito de receber a graça do Senhor, mesmo que isso não seja tão agradável quando pensamos. Com José nós entendemos a necessidade de obedecermos ao Senhor. Preste bem atenção e reflita se você tem obedecido realmente ao Senhor. Porque esses dois fatores resultam em algo sensacional. A graça de Deus. José e Maria, eles alcançaram a graça do Senhor.
E por incrível que pareça, nós vivemos o mesmo cenário no sentido bíblico. Porque eles sofreram. Eles tiveram que abrir mão, muitas vezes, de sonhos pessoais. Era provável que eles já haviam traçado todo um plano de vida, que foi completamente alterado. Mas eles obedeceram. E o resultado da obediência deles foi Jesus chegar ao mundo. E se você parar bem para pensar, o resultado da sua obediência ao Senhor é Jesus chegar na vida de alguém. Já parou para pensar nisso? Quando você ouve a vontade do Senhor, quando você ouve e obedece à voz do Senhor, sabe o que você passa a ser? Exemplo. Quando você passa a obedecer e fazer o que Deus manda, você se torna um agente da graça de Deus na vida das pessoas. E o resultado disso são pessoas conhecendo o Senhor Jesus. É Jesus nascendo no coração daqueles que ainda não seguem. Da mesma maneira como para José e Maria foi extremamente incômodo, foi difícil, por mais que a gente fale e faça cantatas musicais, teatro. Dia 25 teremos aqui o nosso culto de Natal. E assim tem que ser. De glamour, aquela história não teve nada. De situação bonita, aquela história agradável não teve nada. Foi extremamente difícil para eles a viagem. Foi extremamente humilhante. Imaginem agora, você que já é casado, você que já é pai, imagine para você agora o que você sentiria se na hora de dar à luz a sua esposa não tivesse um lugar. Imagine ver o seu filho nascer ao redor de animais. Já parou para pensar nisso? O sentimento de incapacidade. E eles estavam passando aquilo porque obedeceram a Deus. Isso é ilógico. Porque o que passaria na cabeça de qualquer um é, obedecendo a Deus, vai ser agora para nascer o Filho de Deus, o Senhor nos mandará para a melhor maternidade do Estado de Israel. Teremos o melhor plano, quarto liberado por quanto tempo quiser ficar. Café, almoço e jantar garantido. Os melhores médicos de Israel, virá médico de Roma, capital do império. Afinal de contas, é o Filho de Deus. Às vezes a gente pensa isso. Tem gente que vira e fala, sou filho do rei, eu mereço o melhor dessa terra. Tem gente que está aí sendo enganado nas igrejas, entendendo que merece alguma coisa. Não merecemos. É justamente por isso que Jesus vem ao mundo, para não termos o que merecemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Que deu seu Filho unigênito, para quê? Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que é que a gente merece, como ser humano? O inferno, gente. E eu não estou ofendendo ninguém, não, porque eu sou o primeiro. Jesus veio ao mundo justamente para que nós não tivéssemos o que merecemos. Aí fica um monte de gente nas igrejas achando que agora que está na igreja vai ter o que merece. É o contrário. É por isso que a gente fala que é a graça de Deus. É por isso que a gente fala que o Senhor é misericordioso. Porque Ele não nos dá o que merecemos e nos dá o que não merecemos. Ninguém aqui merece o céu. Por isso a Bíblia diz, pela graça sois salvos,
Como é que continua? Pela graça sois salvos, isso. Vocês estão com muito medo. Isso não vem de vós, para que ninguém se glorie. Não quero ofender ninguém. Estamos juntos. Mas a gente não merece o céu. E Deus nos ama, como cantamos, e mandou seu Filho Jesus, pela graça. E fazer a vontade de Deus, e falar da graça de Deus custa caro. É pesado. É contra a cultura. Paulo tem um texto muito bonito em Filipenses 2, de 5 a 8, que diz assim: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo, nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz. Inclusive a palavra escravo aqui é a mesma utilizada por Maria, quando recebe a bênção do Senhor. Quando pensamos em Natal, temos que pensar no grande e infinito amor de Deus. Mas o mais importante é entendermos qual resposta temos dado a esse amor maravilhoso do Senhor Jesus. A resposta que Maria deu para aquilo que mudaria a sua vida de uma maneira que ninguém queria. E é bem provável que se fosse colocar no papel hoje, fosse oferecer isso para alguém hoje, as pessoas iam continuar não querendo, porque foi muito pesado. Não foi uma vida de glamour. Maria é reverenciada hoje. Maria passou a ser reverenciada muito depois da sua morte. Durante a sua vida não tinha nada. Depois que Jesus foi crucificado, sabe como Maria passou a ser chamada? A mãe de um condenado romano. O Império Romano era isso que Jesus era, um condenado. Quando o texto fala aqui, e morte de cruz, porque a crucificação era a coisa mais humilhante que alguém poderia ter. Não foi só uma morte, foi a mais humilhante. E Maria teve que conviver com isso, de ver o seu filho ser morto como um dos piores criminosos, até o último dia, mesmo ela sabendo que era a vontade do Senhor, não era fácil. Não fique esperando facilidade para servir ao Senhor. É difícil, mas vale a pena. Porque nesse contexto onde a lógica se perde completamente, Paulo vai dizer que é isso mesmo, é quando perdemos que ganhamos. É por isso que Paulo usa essas frases tão diferentes. Humanamente não vale a pena, mas não é humanamente que interessa. É como Deus deseja. E para que você cumpra a sua missão nos dias de hoje, para que você de fato divulgue o nome do Senhor, anuncie essa graça, você pode ser mal visto em muitos lugares. A gente vive um mundo onde as pessoas querem muito ser populares. Onde existe um sentimento muito ruim, muito forte, sobre aceitação. Isso é sério, é uma questão emocional. E nós lidamos muito e queremos ser aceitos, esse é o grande desejo. No material que nós estudamos com os homens, a gente vê muito a respeito de crise gerada na vida, nas famílias, por problemas de aceitação que são causados lá na primeira infância. Coisas terríveis acontecem pelos filhos que não se sentem aceitos pelos pais. Pessoas passam a vida inteirinha querendo provar para o seu pai, para a sua mãe, querendo ouvir uma aceitação. E isso traz uma vida inteira de dilema, de problema, de crise. E nós precisamos entender que a mais importante aceitação que existe, nós temos.
que é a aceitação por parte do Deus que criou os céus e a terra. E é importante e necessário que essa aceitação por parte do Senhor consiga cobrir os nossos corações, a ponto de apagar todas as outras crises emocionais pela falta de aceitação dos outros. E por essa maldita aceitação por parte dos outros, a gente comete os maiores absurdos. Quantas pessoas comprometem sua essência, aquilo que aprenderam, para serem aceitos? Quantas vezes viramos as costas para amizades sadias, porque queremos ser aceitos pelos outros? Para pregar o Evangelho e mostrar a graça do Senhor, envolve a não aceitação de muita gente. Algumas frases passam a fazer sentido quando pensamos assim. A Bíblia tem uma muito clara que diz que não há comunhão entre a luz e as trevas. A gente entende isso às vezes de maneira errada. Está falando é sobre isso. Você talvez não consiga ser o sucesso que você quer ser para os outros ao anunciar Jesus. Mas tenha certeza que você vai conseguir mostrar a luz para quem o Senhor deseja. Maria e José nos ensinam muito mesmo. Principalmente sobre obedecer ao Senhor, independente das consequências. Segundo domingo de dezembro, domingo da Bíblia, dia da Bíblia, e eu quero que você entenda e pense muito a respeito disso. O quanto você de fato tem conseguido obedecer a esse Deus. Preocupe-se em obedecer. E permita Deus cuidar de todo o resto. Eu termino com outro texto muito conhecido, com outra frase muito conhecida, que entra nesse contexto. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Obedeça ao Senhor. Preste atenção no que Ele realmente deseja para você. Preste atenção no que Ele realmente quer que você faça. Nós estamos aqui falando de Natal, mas a nossa realidade mesmo, nós estamos, e para a glória de Deus eu falo isso, nós estamos muito, infinitamente mais perto da volta de Jesus do que do seu nascimento. Amém? Amém? Jesus está voltando. Tudo mostra isso. Basta você passar a olhar as coisas de maneira diferente. Basta você começar a observar o quanto o mundo tem enlouquecido, o quanto as coisas estão se parecendo cada vez mais com os textos bíblicos a respeito da volta do Senhor Jesus, e você vai perceber que, de fato, Jesus está às portas. E diferente de quando Jesus veio como um bebê que ninguém sabia, que ainda teria uma vida pela frente, a vinda de Jesus não nos dará tempo para fazer mais nada. O que quer que tenhamos de fazer para o Senhor, precisa ser antes dele voltar. É por isso que ele precisa encontrar uma igreja. Talvez não tenha os maiores recursos, que talvez não tenha as mais belas poltronas, decoração, o mais moderno som, a mais completa banda, o melhor microfone, mas ela precisa ser fiel, ela precisa ser obediente. É isso que Deus espera de você, é isso que Deus espera de mim. Obedecer. Feche seus olhos. O ministério pode subir.
Queria que você fosse muito sincero com o Senhor agora. E se você percebeu que obediência não tem sido o seu forte, confessa para Ele. Pede perdão. Peça uma nova oportunidade. Eu te garanto que Ele já está lhe dando. Mas não saia daqui sem obedecer à voz do Senhor. Pai, nós nesse instante nos colocamos diante do Senhor. Pai, a tua igreja está em oração. É provável que essa não seja a mensagem reconfortante que muitos gostariam de escutar esta noite. Mas essa é uma mensagem que mostra a tua preocupação com as nossas decisões, com as nossas escolhas, com a nossa vida. Então, Pai, pelo poder do sangue de Jesus, eu clamo a tua misericórdia sobre nós. Pai, fortalece cada coração e nos dá a coragem e a força necessária para simplesmente obedecermos a sua voz. Pai, diminui nos nossos corações as outras vozes. Sejam vozes nossas, seja vontade pessoal, seja vontade de outras pessoas. Diminui nos nossos corações a frustração também. Às vezes a gente passa muito tempo ouvindo sentimentos frustrantes. Pai, ajuda-nos a entender e entender com alegria a tua graça. Pai, derrama sobre nós o contentamento de andar contigo. Derrama sobre nós a satisfação gerada pela graça, pela salvação, pelo teu infinito amor. Que nada, nada, nada possa ser mais atrativo, mais agradável, mais bonito do que obedecer à tua santa vontade. Trata as nossas frustrações, as nossas tristezas, os nossos traumas. Inunda os nossos corações com a tua paz. Ó Pai, ouve cada oração. Cada um que está pedindo por uma nova oportunidade, abra os olhos. E que assim tenhamos a satisfação e a vontade única de obedecer a tua vontade, a tua voz. Assim nós oramos, assim nós agradecemos. No nome precioso de Jesus. Amém.